Nesse momento, eu vou falar que o pai ele vai estar aguardando o filho. Quantas vezes nós, preocupados, estamos sempre à procura do nosso filho, né? Não dormimos. Quando estamos em casa, eu mesmo sou uma pessoa que, confesso que quando meu filho saía muito e ele não chegava na madrugada, não só eu como a minha esposa, ficávamos muito preocupados, e isso é normal. E nesse momento nós vamos falar do pai que vai estar aguardando o filho. Eu espero que essa palavra que vai ser ministrada nessa noite, ela sirva de exemplo e que possamos levar para a nossa vida, nossas batalhas e lutas, quando sairmos daqui. Que Deus ele esteja nos possibilitando estar atento com os ouvidos espirituais, escutando aquilo que o Senhor sempre deseja falar para a nossa vida. Por isso, nós vamos falar que teremos uma conversa de pai para filho. Que isso não esteja programado pelo homem, mas que essa conversa ela seja vinda pelo Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus. Que essa palavra ela vem entrar no nosso corpo, na nossa mente e atinja a nossa alma e o nosso coração. E esse é o objetivo de Deus. No texto inicial, em Lucas, nós vamos observar um filho que ele toma uma decisão, uma postura, e essa não é a postura adequada que Deus queria que qualquer um de nós viéssemos a tomar. Uma postura certamente que não agradaria a Deus. O filho se vira para o pai e ele vai falar para o pai que ele deseja aquela parte que pertence a ele. Ele vai falar para o pai que é aquilo que pertence a ele, que o pai dê a ele, e ele decide então ir embora. Nesse capítulo 15, nós vamos observar que haverá 3 contextos. Nesse texto, vamos juntar 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Na parábola da ovelha perdida, o pastor ele vai juntar as suas 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. Na dracma perdida, aquela mulher ela vai ser usada através do Senhor, como diz o texto, e procura diligentemente aquela dracma perdida, e ela vai procurar e ela vai encontrar. E ela vai falar para as amigas delas: achei a dracma perdida que estava em casa. Mas na parábola do filho pródigo, o pai não vai atrás do filho. Então nós temos uma diferença aí na parábola do filho pródigo, para as duas. Na do filho pródigo, o pai ele não vai atrás do seu filho. E hoje Deus ele está nos falando que ele tem uma conversa comigo e com vocês. E essa conversa vem de Jesus. Essa conversa vem do Senhor. Certamente, Deus ele espera de nós uma atitude, uma decisão, uma postura que seja de acordo com a palavra dele. E naquele início do texto, a gente observa que o filho pródigo ele toma uma decisão.
ele tem a postura de abandonar o pai. Ele vai dizer no capítulo 15, versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti. A primeira coisa que Deus, ele hoje quer falar comigo e com você, meu irmão, é que se nós viemos a chegar através do Pai, nós temos que, primeira coisa, ter um detalhe na gente: sinceridade. Nós temos que ter sinceridade em nosso coração. Nós temos que ter sinceridade na nossa alma. Nós temos que ser honestos com nós mesmos. E não adianta a gente escutar a palavra, mas não viver a palavra. Se você escuta a palavra, meu irmão, se eu escuto a palavra e logo eu não vivo essa palavra de acordo com o que Deus ele nos permite, nós não temos uma vida santificada. E por isso a gente pode observar que não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Por isso, o objetivo de Deus, ele quando é alcançado através da palavra, quando ela entra na nossa alma e no nosso espírito, aquilo que ele pretende na nossa vida é alcançado. Esse é o objetivo de Deus na nossa vida. Para que quando ouvirmos a palavra, nós tenhamos uma vida com Deus, uma vida regrada naquilo que Deus quer para a gente, né? E a gente pode observar que quando a gente tem uma revelação, e essa revelação ela vem de Deus na nossa vida, muitas das vezes a gente não leva a sério. Às vezes a gente vem na igreja, a gente vem na casa do Senhor, recebe uma palavra de um homem, mas às vezes a gente leva as coisas na emoção, né? Às vezes a gente sai daquilo que está inserido no contexto de Deus para a nossa vida, a gente recebe, vê que essa pessoa que nos fala é uma pessoa abençoada e que aquilo que ela está falando, ela vai nos suprir a nossa necessidade, encher o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, daquilo que Deus quer para a gente, e a gente sai daqui e quando entra lá fora esquece tudo. E a gente pode observar que isso é verdade, porque quando a gente tem a opção de Deus, com as coisas que é espiritual, com as coisas que Deus ele nos dá, quando a gente tem a divisão entre o culto e qualquer coisa lá fora, a gente prefere qualquer coisa lá fora. A pessoa troca o culto a Deus por qualquer coisa. Porque quando a gente fala das coisas de Deus, lá fora tudo é qualquer coisa. Mas aqui as coisas é espiritual, as coisas vêm do Senhor, a palavra é de Deus. Irmão, e a gente pode ver isso. As igrejas, elas estão assim. As igrejas que estão, ou algumas igrejas, sem generalizar, que estão cheias, muitas estão inchadas. Muitas estão pregando prosperidade e coisas aquelas que Deus não fala, onde Deus vai falar que aí não está a minha mão, aí não está o meu dedo, aí não está. Quando Deus ele quer que a gente tome uma decisão, uma postura, nós temos que tomar aquela postura que é do Senhor. E o filho pródigo aqui, ele toma uma postura, ele toma uma decisão que certamente ela não agrada a Deus. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 19, vai falar que onde está o teu tesouro, está o seu coração. E eu estava falando da revelação. Quando a gente recebe uma revelação, a gente não cumpre.
a gente não recebe aquilo espiritualmente. A gente não tem fé. Muitas pessoas ela não acreditam naquilo que Deus tem para ela através de pessoas que são usadas através dele, não é? Através daquilo que é previsto, que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele quando está preso, ele vai falar com o rei Agripa. Ele pede para conversar com o rei Agripa. Ele vai contar a sua história de conversão. Ele vai fazer a sua defesa com o rei Agripa. Ele vai falar com o rei Agripa sobre a conversão dele. O rei Agripa deixa ele se defender, deixa ele falar. E no capítulo 26, do versículo 19 de Atos, no capítulo 26, no capítulo 26, versículo 19, o apóstolo Paulo ele vai falar para o rei: não fui desobediente à visão celestial. Estava falando em revelação, que quando alguém nos revela alguma coisa que é de Deus, muitos não dão atenção, muitos não estão nem aí. E a gente volta aqui no versículo 15 de Atos, no mesmo capítulo 26, a gente vai ver que no momento em que Paulo ainda é Saulo, ele tem o primeiro encontro com Jesus, ele vai falar: quem és tu, Senhor? E o Senhor vai responder a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu quero dizer que ali naquela visão, o apóstolo Paulo ele já está falando: não fui desobediente à minha visão celestial. O apóstolo Paulo ele vai estar falando que o dia em que o Senhor lhe chamou, em que o dia que o Senhor escolheu, já foi aquele dia. Aquele dia em que ele se vira e já declarando o Senhor como Salvador dele. Quem és tu, Senhor? Ele já sabia que ele estava falando com o Senhor. Ele já sabia que naquele momento o Senhor tinha escolhido ele. Ele vai falar que naquele dia o Senhor tinha o achado. Quantas das vezes Deus está falando comigo, com você, e nós não estamos nem aí. Entramos na igreja de uma maneira e saímos da mesma. Qual é a visão? Eu falo, qual é a visão que você teve que você não está cumprindo? Qual é a visão que um dia você teve, que Deus falou contigo através de um irmão, e você não cumpre até hoje, quando você declarou, recebeu o Senhor como seu Salvador, único, exclusivo, suficiente. Então eu creio que hoje, eu vim com essa palavra para cá, e eu creio que Deus, Ele hoje está falando comigo e com você, meu irmão. Hoje ele está falando com a gente. Qual foi a visão que nós tivemos através de um profeta, através de um irmão, sendo usado por Deus, que a gente não cumpre, que a gente não acredita? O que nos falta para nós sermos mais fiel a Deus? O que nos falta para a gente ter mais um compromisso com a obra de Deus? Como eu falei, preferimos as coisas lá fora do que as coisas de Deus, que é cultuar com o Senhor. Muitas das vezes estamos assim, irmão. Estamos dispersos. Satanás ele não tem poder sobre a nossa vida quando nós declaramos a nossa vida sem entrega ao nosso Senhor. Tratamos as coisas corriqueiramente, de qualquer maneira, sem zelo. As responsabilidades nas quais assumimos, logo a gente deixa de lado. A gente estamos sendo conduzido conforme aquela música, deixa a vida não levar, ou a gente fica levando a vida de qualquer maneira. Mas que a gente quiser ficar levando a vida de qualquer maneira, a gente viva lá fora, mas aqui na casa do Senhor não. Nós temos que ter compromisso, e por isso a gente está vendo
aqueles que têm compromisso com o Senhor, aqueles que tiveram chamado e estão cumprindo aquilo que Deus determinou. E eu nunca quero sair da presença dele, sabe, meus irmãos? Porque foi dolorido lá fora para mim. Eu sempre falo, todas as vezes que eu tenho oportunidade, estou diante do microfone, eu falo das pessoas que foram usadas por Deus, que me trouxe para Jesus, para Ele. Por isso eu tento sempre lembrar dessas coisas boas, eu não fico preocupado daquilo que vai acontecer comigo, porque eu creio que a minha salvação está em Cristo. O irmão Eduardo, a gente brinca com ele, está sempre falando, Deus tem prazer em nos abençoar, né, irmão Eduardo? E tem mesmo, irmão. Deus ele tem prazer em nos abençoar. E a gente como filho, quando a gente procura o Pai, a gente vai ver que esse filho, ele depois de tanto sofrer, ele vai ver todas as dificuldades que ele passou quando ele saiu da presença do pai dele, pediu aquilo que pertencia a ele, perdeu tudo, e lá fora ele vai sofrer, ele vai estar no mundão, ele vai ficar numa situação muito difícil. A primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Está aqui no 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Meus irmãos, ele está com o coração verdadeiro, ele está com a sinceridade, ele está procurando o pai dele porque ele está querendo voltar para aquela casa que ele nunca deveria sair. E assim é a vida daqueles que quando está na presença do pai, sai e se arrepende. E a tua vida que não era nada boa, ela vai só piorar. Porque quando a gente sai da presença do Pai, do nosso Senhor, o mundo nos consome lá fora e muito rápido. Todos nós aqui fôssemos dar um exemplo das pessoas que nós já vimos trabalhar para Jesus, ganhar almas, fazer obra. A gente vê que está levando uma vida só Jesus. Isso serve de parâmetro? Sim. Isso serve para a gente pensar que cada vez mais a gente tem que estar na presença do nosso Pai. E por isso a gente não tem entendido daquilo que Deus ele faz e ainda está por fazer em nossa vida. Da vontade que Ele tem de nos abençoar. Dos propósitos dEle na nossa vida. A gente, por muito pouca coisa, tem deixado um pai entristecido. Um pai que fica em casa não entendendo. Por que, meu filho, você faz tudo errado? Por que você faz aquilo que eu não falo contigo? E assim é o nosso Pai. Deus muitas das vezes Ele fala com a gente, Ele sonda nossos corações, Ele está todos os dias sabendo aquilo que a gente faz na nossa vida que não agrada a Ele. As coisas estão difíceis, mas Ele está tomando conta da nossa vida, Ele está nos conduzindo. Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus do amanhã. Ele não nos abandona. E sabe, irmão e irmãs, a gente às vezes, algumas pessoas, ela vem para a igreja e ela quer preencher um vazio da vida dela com qualquer um, com qualquer uma pessoa. Isso afeta o nosso relacionamento também pessoal, que muitas pessoas sabem, mas não querem esperar o momento de encontrar aquele varão, aquele homem de Deus ou aquela esposa de Deus e se relaciona com qualquer um para preencher aquele vazio que tem no seu coração, aquele vazio, aquele sentimento de solidão. E muitas das vezes o que acontece é que aquela atitude que ela tomou vai piorar mais ainda a vida dela. E quando não é na nossa vida, no nosso relacionamento afetivo, no pessoal, a gente costuma, infelizmente, a ter companhias lá fora, ou às vezes até mesmo na igreja. E são companhias que não contribuem nada para a gente.
Muitas das vezes a gente está com pessoas que estão tirando a gente da presença de Deus e a gente não está nem aí. Porque quando a gente encontra pessoas que estão do nosso lado, que dá a mão, que fala a palavra de Deus para a gente, por mais que a gente fique fraco, por mais que a gente chegue aqui na presença de Deus e chegue aqui bem fraquinho, quantos de nós não chegamos aqui bem fraquinho? Eu estou aqui, ó, eu fui um que já cheguei aqui muito fraco. E quando a gente não se preocupa com as coisas que Deus tem para passar, que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, a gente vai ficando cada vez mais longe, afastado das coisas de Deus. E esse filho pródigo, ele volta para o pai. Ele tem um relacionamento com o pai. Ele faz questão de voltar para a presença do pai. E assim a nossa vida com Cristo, quando a gente está lá fora, fraco, quando a gente vem para a casa de Deus de qualquer maneira, e que a gente tem sinceridade no nosso coração e fala: Senhor, eu quero ter uma vida nova, uma mudança. Eu quero ter uma vida regrada na Tua palavra, viver conforme o Seu agir e o Seu querer. Ele vai nos suprir, irmão, as nossas deficiências. Ele vai colocar na nossa vida aquilo que nos capacita. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos enche quando a gente deixa o amor dele entrar na nossa vida. E a gente pode ver aquilo o que habita na gente. Eu estava vendo que, assim, eu não fui a fundo não, mas eu estava vendo que os países que mais têm suicídio, um deles é a Rússia e Suíça. E consegue ser maior que o Brasil. Mesmo sendo o índice de alfabetização e de emprego bem melhor que o nosso. Aí eu pergunto: o que leva as pessoas a se suicidar? A falta da presença de Deus. Significa que por eles terem um poder aquisitivo melhor que o nosso, são pessoas, tudo indicaria que seriam pessoas mais felizes. E com todas as dificuldades do nosso país e de outros, eles conseguem nos superar. Quando se diz que o suicídio lá é mais alto que o nosso. E a gente está vendo que temos pessoas dentro da igreja se suicidando. Pessoas que caminham dentro da igreja estão se suicidando. Aí eu não estou só falando do suicídio espiritual, da falta da presença de Deus, da morte espiritual, não. Estou falando de pessoas se suicidando mesmo, porque morto espiritualmente nós temos em muitos lugares. É porque não quer levar uma vida conforme Deus quer. Não quer se entregar a Deus, fazer a obra de Deus. E quando a gente tem essas notícias que a gente está vendo, que pessoas dentro da igreja estão se suicidando, é porque quando sai da presença do Pai, não tem o preenchimento do seu interior com o Espírito dele. E lá fora, o mundo engole, é o que eu estava falando, o mundo engole. Que possamos estar na presença do nosso Deus todos os dias. Aí a gente fala: de quem é essa culpa? Eu sou apenas um diácono na igreja, será que essa culpa é dos pregadores, de pastores que estão pregando prosperidade? Tudo pode, vem que vem. Eu não sei de quem é essa culpa. A única coisa que eu falo é que essa culpa não é de Deus. Esse preço não é dele, porque ele já pagou o preço dele na cruz, o Jesus, o nosso Senhor. E a gente está vendo aí lugares que eu estava repetindo, lugares que estão, igrejas que estão cheias. Mas como eu já vi uma pregação, muitas das vezes, quando se diz uma igreja cheia, é uma igreja inchada. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a qualidade. A qualidade que nós temos em viver aqui nessa igreja, porque a palavra nos supre. Então, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar tendo uma palavra aqui nessa igreja, seja pelo evangelista Eduardo,
os novos pregadores que nós temos aqui, eu vou me colocar como eu, que sou bem pequenino. E o nosso pastor, a gente sai daqui com a certeza que a gente está sendo nutrido por aquilo que Deus quer, que o nosso crescimento ele venha do Senhor, que a gente possa estar unido de alma e espírito, e que nosso coração esteja preenchido pelas coisas de Deus, porque se a gente adentrar aqui e suprir, querendo suprir qualquer necessidade de pessoas para estarem somente perto da gente, nós vamos estar voltados por ciúmes. Nós vamos estar voltados para aquilo que não interessa, não vamos ter perdão com ninguém, não vamos aprender a perdoar, vamos viver uma vida conforme o mundo lá fora quer, mas o que Deus quer é que a gente esteja um povo unido a Ele, uma igreja que o ama, uma igreja fascinada por Ele. É isso que é o mais importante. Eu estava falando que quando a gente sai da presença de Deus, a gente toma uma decisão que não é a decisão de Deus, ela afeta até o nosso casamento. E quantos casamentos estão sendo afundados na igreja? Porque o homem, ele é truculento, ele não quer viver na presença de Deus, ele continua vendo que o barco dele está afundando, que está entrando água, e ele não quer dar ouvido a ninguém. Ele não quer ouvir o seu pastor, ele não quer ouvir a sua liderança, ele não quer ouvir aquele casal conciliador que vai falar com ele. E o casamento dele está afundando e eles estão cada vez mais saindo da presença do Senhor. Isso também é muito triste, porque faz parte de uma decisão que, quando se toma, que não é da presença de Deus, afasta o casal da igreja, afasta o casal da presença do Senhor, onde o varão congrega num lugar e a varoa vai congregar no outro. Há de convir que isso não vai dar certo, porque o casal ele tem que andar junto. Nós somos uma só carne. E quando a gente escolhe a nossa esposa, o nosso esposo, para estarmos juntos, nós temos que estar caminhando junto com o Senhor. E a Bíblia ela fala do dia mau, mas quantos dias maus nós estamos vivendo por isso? Estamos se afastando da presença do Senhor. Estamos vivendo uma vida de qualquer maneira. Essa palavra que eu trago aqui, irmão, ela serve para a gente abrir nossos olhos. Eu estou me inserindo nesse contexto. Eu estou me inserindo nesse contexto de não estarmos com nossos pés fixos no chão. Mas, poxa, se a gente for falar em levantar nossos pés, não quer dizer que nós vamos voar, mas temos que mergulhar. Mergulhar na presença do Senhor. Eu vejo aqui a irmã Aline, glória a Deus pela tua vida, minha irmã. Porque você faz a diferença. Tu pode estar aqui sozinho com o irmão Tadeu. Pode não ter nada, mas você mergulha na presença do Senhor. Você se derrama na presença do Senhor. E a tua presença ela nos contagia, porque o Espírito Santo ele está no meio da gente. Quando na palavra de Deus está onde estiver dois ou mais reunidos, aqui está a presença do Senhor. E Deus está nesse lugar. Deus está falando com a gente. Vamos ser usados pelo Senhor. Vamos ser capacitados por Ele para sermos diferentes, para fazermos a obra dEle. Eu não sou pregador não, meu irmão. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu procuro fazer o melhor. Mas eu procuro falar aquilo que Deus me permite. Eu faço um texto, uma das coisas foge dele, porque eu procuro deixar que Deus coloque as coisas no meu coração. A gente entende que quando o nosso azeite vai estar chegando ao fim, estava lá o filho pródigo, foi embora, ele se afastou. E quando ele estava passando pelo maior problema, ele veio para a presença do Pai.
pai está lá. O pai não foi atrás dele. As duas parábolas falam que na ovelha perdida o pastor junta as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Na dracma perdida, ela é usada por Deus, vai, procura a dracma, fala para as amigas que achou a dracma perdida na casa. Mas no filho pródigo o pai não vai atrás do filho. Mas ele, depois de sentir todas as dificuldades, que ele tinha tudo naquela casa, ele procura o pai. E quando ele vem para o pai o recebe. É assim, nosso Deus ele não recebe de braços abertos. Se esse Deus não fosse esse Deus maravilhoso, aquilo que eu fiz lá atrás, esse Senhor não iria me receber, esse Senhor não iria dar minha maiara, meu casamento restaurado. Deus colocou pessoas como a Hilda, como outros irmãos na minha vida, para que hoje eu estivesse aqui falando a palavra dele. Glória a Deus, ele é maravilhoso. E quando o azeite dele estava acabando lá, é assim na tua e na minha vida, quando o nosso azeite estiver acabando, Deus ele vai mandar o profeta e vai falar, vai lá pegar as panelas, não poucas, enche, e vê a multiplicação do azeite na tua vida. A multiplicação do azeite na tua vida é aquilo que Deus vai fazer, é aquilo que Deus te tira lá, sem você ter nada, ele bota a multiplicação na tua casa, ele não vai deixar faltar nada. Ele vai trazer o teu filho que saiu da tua casa para a presença do Senhor. Por isso que eu falo, eu não desisto da vida do meu filho, Luan. Deus ele não desiste do teu casamento, meu irmão Zé Carlos. Deus ele vai estar restaurando a vida do teu filho. Ele vai estar colocando a tua esposa para estar caminhando contigo, meu irmão. Então somente creia. Cai de joelho, meu irmão. Clama a Deus. Tenha uma vida com Deus. Uma vida pautada na palavra dele. Você tem sempre falado comigo, meu irmão. A gente tem sempre orado. Estava lá no congresso orando com o Jadir pelo teu casamento. Deus é fiel, meu irmão, na minha vida e na tua vida. Eu creio, meu irmão, que aquilo que você me fala, aquilo que tu está passando lá, ele vai restaurar. E quando o azeite está acabando, ele manda um profeta para falar com a viúva lá. Vai, entra, fecha a porta. O que ele está dizendo? Tira os pecados da tua vida, meu irmão. Fecha as portas. A multiplicação do azeite vai se tornar lá. Não poucas panelas, mas muitas. E Deus vai fazer a multiplicação do azeite como fez na vida daquela viúva. Assim ele fez na minha vida. Ele está fazendo. Deus tem me honrado, irmão. Por isso que eu venho aqui com temor e com tremor. Eu procuro pessoas para andar do meu lado que sejam referências. Eu não estou aqui puxando o saco do irmão Eduardo, não, mas irmão, você é referência na minha vida. E nós temos que andar com pessoas que são referências na nossa vida. Quem você está andando? Quem são as referências na tua vida? Por isso nós temos que ter uma conversa franca com o nosso pai. Falar, pai, estou aqui. Eu sou um pecador. Eu sou um miserável. Hoje eu estou voltando para a tua presença, meu Deus. Eu estou voltando para a tua presença porque quando eu mais precisava, eu me afastei. Eu tomei a decisão errada. Eu saí da tua presença, Senhor. E deixei tudo aquilo que era bom para mim. Então, Senhor, hoje eu estou aqui com meu coração aberto. O Senhor está sondando meu coração e Deus sonda. Ninguém mente para Ele. Então se declara, se derrama. Se encha com o Espírito de Deus. E quando Ele sonda nosso coração, Ele faz a multiplicação do azeite lá. Ele vai encher a gente com o Espírito dEle. A gente tem que parar de ser cabeçudo, parar de ser insistente, está tudo dando errado e a gente continua a fazer as mesmas coisas. Qualquer ventinho, não quero mais ir para a igreja. Qualquer coisa, não quero mais caminhar. Fulano, as pessoas querem estar com as outras que preenchem a vida dela. Só se estiver fazendo alguma coisa, assumindo alguma coisa, sendo alguém na igreja, sendo alguém lá fora, sei lá. Aqui dentro, se você não for pastor, se você não for diácono, se você não for obreiro, você é filho. E o pai recebe os filhos com o braço aberto. E aquele filho, quando sai, ele volta para o pai e o pai vai falar.
E ninguém entende nada. E por isso que ninguém entende quando a gente peca, a gente é pecador, a gente está cheio de pecado. Deus, Ele nos recebe. Ele quer uma vida nova, nos dá uma vida nova. Quantas oportunidades Deus nos dá? Quantas oportunidades Deus me deu? A gente vai ver em Isaías. Já estou acabando, meu irmão. A gente vai em Isaías, capítulo 6, 1 em diante. Por favor, se você quiser abrir, abre se você quiser. Só escuta também, já estou encerrando, não vou demorar. Vou encerrar em cima. Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Sabe o que acontece com Isaías? Ele tem um encontro, ele tem uma visão, ele revela, ele tem um encontro, ele tem uma visão, ele tem a revelação do Pai. Meus irmãos, quando ele tem essa revelação do Pai, como eu falei, seu corpo treme, ele teme, a sua alma é abalada. Se você não tem a sua alma abalada, se você não treme, se você não teme o Senhor, alguma coisa está errada. E quando ele tem a sua alma abalada, nós podemos ver que esse é o objetivo de Deus. O objetivo que Deus quer que seja alcançado. Por isso nós temos que entender e contemplarmos essa visão de Isaías. Ou seja, Deus realiza o seu poder mediante a sua vontade. E nós temos que estar submetidos à autoridade de Deus. Com nossos braços, a gente não vai conseguir nada. E por isso, quando esse filho ele vem para a presença do Pai, o Pai o recebe de braços abertos. Hoje é o dia que o Pai está conversando com a gente. Que possamos estar na presença do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador.